Fala pessoal do Youtorba, beleza? Forte abraço! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar aqui de um animal mais bizarro do fundo do mar. Do canal aqui, ó, Fiore, tá ligado? E mais, mano, eu vou contar um detalhe sobre baleias assassinas. Eu tenho um trauma ferrenho sobre esses animais. Não importa o que você diga que não há ataque de baleias na natureza, que eu vou permanecer com meu trauma. É mesmo? É! Foda-se! Quando eu era mais novo, lá para 2008 ou 10 mais ou menos, eu amava esse tal de animal, que é a orca. E por quê? Por causa do filme Free Willy. Quem não gostou daquele filme, mano, naquela época? Uma história bonita, né? Sobre liberdade de um animal majestoso, que é a orca, né? Mano, e eu vi na TV, no SBT, mais um filme de baleia, de orca, mano. E qual que era o filme que iria passar, que eu achei que era a continuação direta de Free Willy? Orca, baleia assassina. Mano, e quando eu fui ver o filme, mano, foi como ver a minha mãe parindo. Como se fosse ver uma mulher parindo pra mim. A cena da orca, fêmea, sendo capturada. E o bebezinho dela, o filhote dela, berrando, gritando, não sei se era o filhote. Não, a orca que tava gritando no mar era o macho, né? Mano, que cena perturbadora para uma criança, mano. Aí no filme, a orca, ela parte na vingança dela, mano. Matando gente a doido, mano. Imagina pra minha cabeça de criança sonhadora, mano. Tá legal, mano. Eu ia esquecer daquilo em uma semana. Mas sabe o que aconteceu depois de alguns dias, sei lá, semanas talvez até? A notícia da treinadora que foi atacada e morta lá no SeaWorld. Brown Bechal, mano. Aquelas imagens que eu vi na TV, mano, só aumentou mais o meu trauma, mano. Qualquer sonho que envolvia mar, eu sonhava com orcas que elas estavam me caçando. Tanto é que eu tenho uma história em quadrinho aqui sobre isso aqui. Pera aí, está aqui, ó. A história que eu fiz desse trauma, mano. E retratando aqui tudo do meu trauma, né? Basicamente isso. Foda-se! E dê play. O que esses animais na tela têm em comum? Você talvez diria que todos são animais aquáticos ou que pelo menos vivem próximo ao mar, o que é verdade. Dentre eles, peixes, mamíferos e aves. Alguns são lentos, rápidos, predadores notáveis e gigantes inofensivos. De fato, eles são seres que compartilham o mesmo oceano, mas há algo mais que todos têm em comum. Eles são caçados. Todos eles, sem exceção, entram no cardápio de uma espécie que ninguém imagina. E eu não estou falando do ser humano, que de fato caçaria todos eles, mas de um animal aquático e uma máquina de matar. É fácil olhar para tubarões como o terror dos mares. Ninguém discorda que as baleias são animais imponentes e que o megalodon, com o maior dos dois lados, foi o maior predador marinho que já existiu. Mas e se eu te falar que até ele perderia a luta pro animal desse vídeo? Se a gente apagar todos eles de vista, humanos inclusos, só resta um. Um mamífero que pode descer 1000 metros embaixo d'água, dar as caras na superfície e até saltar para fora na terra firme. Bizarro, mano, bizarro. Para muitos, conhecida por orca. Para outros, baleia assassina. E para mim, o animal mais bizarro do mar. E pra mim, a fonte dos meus maiores pesadelos até hoje, mano. Eu não conseguia tomar banho de noite em uma piscina rasa. Tava imaginando, eu ficava vendo literalmente a imagem da orca dentro da água. Na briga, na noia.
Não é segredo para nenhum viewer desse canal que o Fiore tem um fascínio pelo mar. De um lado, eu acho ele um dos ambientes mais incríveis e bonitos que existem. Por outro, eu deixo claro o meu cagaço. Desde pequeno, eu sempre gostei de mergulhar, no raso, e cresci com medo de águas mais profundas e Ah, escuras. que bonito. Eu também. Cara na água e ver uma escuridão porque ela é turva e funda é uma experiência que eu não recomendo. Você tá no raso, você tá vendo até onde você pode ir. Agora você anda num local que você não consegue ver, mano, pra onde você tá andando e o que te circula. É isso que assusta, por isso que tem medo de talassofobia. Ou megalomania. Não sei. Eu tenho medo do oceano profundo porque eu não consigo ver o que possa estar escondido nele. Você tem medo de não estar sozinho no escuro. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Depois de passar a vida inteira vendo o programa do fundo do mar e filmes talassofóbicos, não tinha como. Talassofóbico. Eu me lembro criança vendo filme de tubarão, me traumatizando especialmente com eles, mas tem uma cena específica de outro animal que eu nunca esqueci. Happy Feet é um filme sobre pinguins que dançam e não só isso. Eles falam, se comportam como pessoas e por isso, como eu bem falo, a gente se identifica com eles. Fuck you, asshole. Numa cena, vivemos o dia a dia na colônia I am e na outra, CJ, bro. sentimos o terror da perseguição de uma foca leopardo. I got a gun. Eu já falei Ó, dessa ó. cena aqui no canal e que ela é um trauma de infância. Mas tem outra pior. Mais à frente no filme, Happy Feet e seus amigos repousam numa placa de gelo. Tem um barco encalhado no fundo e uma névoa que dá uma vibe bem esquisita. De fato, tem algo de errado no ar, e isso é confirmado com a presença de uma enorme orca. A princípio, ela parece fofinha, dando boas-vindas, mas longe disso. Os pinguins são atacados por duas delas, elas viram gelo, perseguem e começam a ludibriar os coitados. A cena, além de muito bem feita por um filme de 2006, simula um comportamento real das orcas, que ao invés de simplesmente comerem suas presas, Brinca. comem elas por horas antes do abate. E o pessoal usa essa brincadeira. Ai! Elas não são assassinos, são golfinhos. Golfinhos são fofos, mano. Você não tem ideia. Pare de usar esse exemplo idiota. Que as orcas são fofinhas porque elas são golfinhos. Primeiramente, golfinho é um cão, mano. Golfinho, golfinho, ele usa crack. Esse é apenas um dos comportamentos bizarros que elas fazem. Tem coisa pior que você nem imagina. E antes de falar delas, comecemos pelo que de fato é a orca. Apesar do nome baleia assassina, a orca não é uma baleia. Na verdade, ela pertence à família dos golfinhos e, claro, é o maior dentre eles. Ó, feiona. Em média, uma orca passa dos 6 metros de comprimento. Alguns indivíduos, no entanto, são bem maiores e mais pesados. A maior fêmea já registrada tinha 8,5 metros e o maior macho 9,8 metros. Ele tinha o mesmo tamanho de um micro-ônibus e pesava mais de 10 toneladas, quase o peso de 2 elefantes. As orcas alcançam 56 km por hora, superando vários animais marinhos e fazendo jus a um arsenal de assassina. Ela utiliza para caçar vários animais, como eu falei no início, inclusive tubarões e algumas espécies de baleia. A origem do nome, inclusive, não era baleia assassina, mas Assassina de baleia. Com o tempo, ele foi invertido erradamente e só funcionou para esconder esse hábito tão único e assustador no reino animal. Mano, que animal teria a frieza de matar uma baleia? É bizarro pensar que um bicho menor poderia caçar uma delas, e isso acontece porque elas caçam em bando. Ao contrário de animais solitários como tubarões, a força das orcas reside no grupo. Elas passam a vida inteira em conjunto e as tornam um pouco mais tensas. Enquanto alguns animais se concentram na costa e lugares específicos do mar, a orca está presente no mundo todo. Ela vive no litoral, no alto mar e até em oceanos congelados do norte e da Antártida.
A foca-leopardo, que teoricamente é o pior animal de lá, na verdade é um dos seus alimentos favoritos. Por outro lado, nunca houve ataque de orca ao pior animal do Polo Norte. Ninguém nunca viu isso acontecendo, apesar que se rolasse no mar, o urso não teria nenhuma chance. Um cardápio tão variado só pode ser explicado por método de caça extremamente Inteligência desbalanceada. A primeira delas e a mais famosa é o encurralamento. Em grupo, as orcas nadam ao redor de um cardume, encurralando eles, usando a cauda para atordoar os peixes e ficarem mais fáceis de capturar. Isso também rola com outros animais como pinguins, por exemplo, e até baleias. Nesse vídeo, elas perseguem e encurralam uma família de baleias por um bom tempo, até, pasmem, sequestrarem o filhote. Depois daqui, ele é levado por 3 orcas para longe, e essa mãe nunca mais veria o filho. O segundo método é a caça por ondas. Ela é feita pelas orcas. Peraí. Depois daqui, ele é levado por 3 orcas para longe, e essa mãe nunca mais veria o filho. Caraca, mano, é um sequestro. É um sequestro do alto mar, mano. Separou o bichinho da mãe, mano. E o bicho tá seguindo. Caraca, mano, que bizarro. Virou saudade. Virou estampa de camisa. Ela é feita pelas orcas da Antártida para pegar a foca-leopardo. Quando ela tá num espacinho e sem lugar para correr, criam ondas que a derrubam da água e depois daí não tem o que fazer. A terceira forma de caça, e uma das mais bizarras, é chamada de encalhe intencional. Pelo nome já dá para imaginar. Orcas dessa região na Argentina literalmente se jogam na areia para pegar suas presas. Qualquer errinho a faz encalhar, e por isso a necessidade de um ataque certeiro, o que geralmente sempre acontece. Tô com depressão, hein? Sai daí, animal. Aqui tem pra ele aqui, ó. Aqui, ó. Só nas manhas, ó. Nossa senhora! Como quando ela joga uma isca para uma ave para comer ela, ou a caça por tubarões. Super inteligente. É uma doideira. Nesse vídeo, Ó a porrada. o tubarão branco, que seria Ó a o porrada. maior animal de todos, está nadando de boa. Quando isso acontece? Uma orca matriarca vem de longe e dá um bote fatal no bicho. E ela faz isso não apenas para expulsá-lo do território, mas para fazer incisões em sua barriga e devorar seu fígado. Antigamente haviam dúvidas, mas hoje é 100% confirmado. Orcas não apenas caçam, como matam tubarões para comer o seu fígado. Ele é uma ótima fonte de gordura e, ao que parece, elas priorizam isso. Somente o fígado. Ele sabe exatamente a parte boa do animal, que é unicamente o fígado. Parece, elas priorizam isso. Vez ou outra, alguns tubarões são encontrados sem fígado, e isso varia para várias espécies, desde o tubarão branco, o tubarão tigre, e inclusive o tubarão-baleia, o mais inofensivo e maior que existe. Esse é fofo. Esse tubarão é fofo. O Pacífico tira seu fígado enquanto ele nada, e isso é doentio. Se vocês repararem até agora, eu fiz questão de separar as orcas por região, como essa do Pacífico, a da Argentina e da Antártida. Eu fiz isso porque não existe apenas orca num sentido geral, mas vários tipos. Cada um vivendo em áreas distintas, tendo métodos de caça, comportamento e até dialetos únicos. Sim, elas se comunicam entre si, e um grupo da Antártida não necessariamente vai interagir com o grupo do Norte. Seu idioma, por assim dizer, é tão rico que tem até sotaque dependendo de onde vem. Pois é, cara, esse bicho não é somente o mais bizarro do mar, como um dos mais inteligentes que existem. Porque é o golfinho. Esse é um cérebro humano, e esse é o cérebro de uma orca. Caraca. Eles pesam mais O de 6 triplo. quilos, possuem dobras e área maior de superfície que o nosso, e isso não é à toa. Elas são autoconscientes, podendo identificar seu próprio reflexo, e têm um sistema límbico muito avançado. Isso significa que elas sentem emoções humanas como alegria, tristeza, empatia, dentre várias outras. Já foi visto uma mãe orca carregando o corpo de um recém-nascido por dias, e o que foi descrito por cientistas por um passeio de luto.
Outras orcas são altruístas em frente a algumas espécies e, claro, não tanto com outras. Como eu disse, elas são divididas em grupos espalhados no mundo. Geralmente são liderados por uma fêmea que pode ser a mãe ou a avó e os seus descendentes. Esses passam a vida inteira e crescem um do lado do outro. Aprendem a caçar, se comunicar e a seguir uma série de regras. Bizarro. E no Pacífico Norte são divididos em 3 vertentes. Orcas residentes vivem em grandes famílias que duram gerações, se comunicam bastante e se alimentam exclusivamente de peixe. As transientes vivem em grupos menores, são silenciosas na caça, isso para pegar mamíferos como focas e leões marinhos. Já as offshore vivem no alto mar e são especialistas em caçar tubarão. Cada uma se comunica por cliques, assobios e chamadas pulsadas, sendo cada um usado em circunstâncias diferentes e, de novo, passado por geração, não pela genética. Em 1987, uma fêmea do nada foi vista com um salmão na cabeça. Os sons de comunicação delas é tão bonito quanto assustador. Um somzinho fofo, aí quando você olha assim, tem um barulho animal gigante que encara no meio do cerco. Mano. 40 anos depois, outras orcas foram vistas fazendo a mesma coisa. O motivo eu não sei porquê, e segundo cientistas, isso não tem um propósito específico. O chapéu de salmão é um tipo de memória cultural, uma brincadeira ou trend das orcas. Sim, elas criam tendências diferentes do TikTok que só copia. A mesma prática de brincar com as presas não é bem explicado, e o mais provável é que elas fazem isso por diversão. E tem mais. Em 2020, um novo comportamento peculiar começou a rolar. Presente? Dando presente? De Gibraltar passaram a atacar veleiros, lemes e cascos de barco. Eu sou a Sofia, ela Ó o golpe. Já ocorreram mais de 500 interações e pelo menos 3 barcos afundaram. Ao que parece, uma matriarca teria sido atingida por um deles ou se emaranhou numa rede de pesca. Desde então ela começou a fazer isso como forma de defesa. Os filhos e toda a família imitariam o comportamento e isso explica a estranha prática. Assim como crianças humanas, bebê orcas se comportam como as mães, imitam e aprendem a falar como elas. Olha que bonitinho isso aí. Não. Peraí. Isso aqui é fofinho. Você não viu nada. O bicho é tão fofo quanto assustador, mano. O filhotinho, pequeno, bonitinho. Grande, é o satanás na terra. Eu tenho pavor, mano. É como se fosse o meu inimigo natural, mano. Esse negócio de imitar comportamento. E se uma espécie determinada, ou classe determinada de orca começar a atacar seres humanos? Pode virar uma prática repassada de geração em geração e as orcas passam então a ver o ser humano como uma possível entra na cadeia alimentar, né? Entra no cardápio da orca. Mas isso não se prende apenas às matriarcas, tampouco às orcas em si. Essa orca na tela, por exemplo, foi ensinada por humanos a falar algumas palavras. O nome dela é Win. Ela nasceu por inseminação artificial já em cativeiro e é apenas uma das várias que... Ai, mano, olha eu tomando esse bicho aí, mano. Em parques como o SeaWorld, elas sempre foram a atração principal. Claramente dá pra ver que são bem espertas e um grande fenômeno. Por trás das câmeras, de férias na Disney, muita alegria, no entanto, reside algo muito sombrio. Para sanar de uma vez qualquer dúvida, nunca uma orca matou uma pessoa na natureza. Tem um caso de por enquanto, como o de Gibraltar e alguns outros, mas ataque direto a pessoas, isso nunca ocorreu. Por enquanto. Até quando vai durar isso? Para orcas em cativeiro. Ou melhor, para uma orca específica. Tilicum. 91 até a data atual, Eu 3 lembro. pessoas perderam a vida em parque aquático e causados pelo mesmo indivíduo. Tilicum. Tilicum é o nome dele. Capturado enquanto filhote na Islândia e passado... Tá aqui, ó. Tilicum. Até hoje, mano. Feito em 2021, mano. 2021. o resto da vida Papo num tanque atrás. de água. Ele foi treinado desde pequeno para ser uma atração, de fato foi, mas a custo de vidas humanas.
Segundo o documentário Blackfish, de 2013, ele sofria graves problemas psicológicos devido ao cativeiro e espaço fechado, e por isso ficou agressivo. Depois da última morte de uma treinadora em 2010, Tilikum foi afastado, fazia shows, mas parava e ficou um vai e vem, até ele falecer em 2017. Na natureza, uma orca vive em média 50 a 90 anos. Tilikum viveu apenas 37. Hoje em dia existem cerca de 50 orcas ainda em cativeiro. A situação melhorou um pouco porque vários parques pararam com o show e não se criam mais filhotes, mas ainda assim, o problema continua. Orcas em cativeiro precisam ficar presas até morrer, como essa em um parque do Canadá. Ela se chamava Kiska e passou os últimos 12 anos de vida completamente sozinha, até falecer em 2023. Essa outra na Argentina, o caso é pior. Ainda tá viva e já tá isolada há mais de 20 anos, num espaço... Nossa, velho, pequeno. Cara, isso aqui Rapaz. Não. Isso aqui é muito triste, mano. Rapaz, a orca é muito grande, mano. Olha isso aqui, mano. É um cubículo, mano. Eu não gosto de orcas. Mas isso aqui, mano, é sacanagem pra caramba. Muito triste, mano. Você pode até falar que seria melhor libertá-la no mar, mas Não tem essa como. não é uma boa ideia. Não tem como. Lembremos que as orcas vivem em grupos. Soltar uma dessas sozinha e que passou a vida dependendo de humanos para sobreviver é uma sentença de morte. Ela não saberia procurar. Já tentaram fazer isso com a baleia. Eu acho que é Seiko o nome dela. Seiko. Se eu não me engano, foi a baleia que fez Free Willy. Tentaram residir ela. Tentaram fazer ela se adaptar a um grupo de orcas. Levou meses para tentar adaptar ela. Ela não conseguiu, mano. Ela voltava a interagir com os seres humanos. E depois ela foi achada morta, sem vida, né? Ela até começou a interagir com algumas orcas. Mas ela não se adaptou. Ela não se anexou a um grupo de orcas. Isso é triste, mano. Ela não saberia procurar comida, sem contar que outras poderiam atacá-la por N motivos. Então vemos cenas terríveis como essa. Olha. Como a do parque no Canadá e a do cativeiro de Tilikum, que perdurou mais 7 anos, depois do grave ocorrido. Pra mim é inacreditável normalizar e até se divertir com uma coisa dessas. E sem jogar culpa pra alguém ou pra quem já viu isso de perto. A culpa não é exatamente de uma pessoa, mas nossa, da humanidade. Quem é velho no canal sabe que eu gosto de ver o mundo não como o lar dos seres humanos, mas também o lar de vários animais e espécies. Na escala de tempo, somos um pequeno grão de areia e só estamos aqui de passagem. Antes de nós existia vida, e depois que formos, assim seguirá. Enquanto estamos vivos, que possamos refletir sobre isso e apreciar um animal tão incrível e, claro, bizarro como as orcas. Respeitar também, né? Acima de tudo. Por cenas como a de Happy Feet, ataques a barco e etc., na prática elas já provaram que são amigáveis. Eu continuaria me cagando se eu visse um bicho desse nadando do meu lado? Sim, absolutamente. Mas se um dia isso acontecer, essa não deixaria de ser uma experiência incrível e que eu nunca na vida iria esquecer. Fica frio. Acabou? Acabou? Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um... Tô muito filosófico. E confuso pra caramba. Esta é minha homenagem ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a cambada de filhos da puta.